E aí, meu povo, tudo bem? Olha. Só um minuto, porque que o OBS vai atualizar nessa hora. Por isso que eu não uso o OBS. Tá atualizando. O inventor de atualizar. Então não vai Foi ao rápido, vivo, ao foi vivo, rápido. né? Esse aqui, Isso aqui é Instagram. esse aqui é no Instagram, pra pessoa que quiser entrar Mas agora. vai estar ao vivo. Vai. Sim. Mas e no Instagram agora, dá por bem. exemplo, agora parou a Agora- pessoa do Instagram? Não, é só um making off. É um make-off. Então tá Pra dar uns bom. spoilers. Só pra ver como é que Tá bom. é feito. Não é uma coisa assim, tipo uma live. Não, mas aí você cancela. Sim. Uhum. Ah, já tava no ar ali também? Acho que não, acho que é a minha cor. É. Então vamos lá, agora foi. Graças a Deus foi rápido. Deixa eu avisar então no Instagram. Vai, põe. Pode ir. E aí, povo do Instagram, como é que vocês estão? Ó, a gente vai fazer o programa aqui, algumas partes aí ao vivo pra vocês, tá? Pra vocês estarem acompanhando. Tô aqui com a Karina Bach. Making off, vocês vão acompanhar tudo por aí, olha só. Que Vamos ver na privilégio. prática como funciona. Duas comunicadoras aqui, essa mulher de Deus maravilhosa. E a gente vai estar aqui, né? Então acompanha aí. Vai entrar no ar daqui a pouquinho. Podemos ir, tá? Tá no ar. Podemos? É só ali que desligou. Vamos lá. Tá. Em 3, 2 e... E aí, meu povo, tudo bem? Mais um programa aqui com você. E hoje eu estou muito feliz porque estou recebendo aqui uma amiga, uma mulher de Deus, uma pessoa que eu acho que ela é uma das maiores evangelizadoras dessa época, desse tempo. Karina Bach. Nossa, que apresentação forte, hein, você gente? merece. Muito obrigada. Maravilhosa, muito feliz de você estar aqui com a gente, viu? Eu também, que bom que deu certo da gente conciliar nossas agendas. A gente vai estar mais juntas também Nesse tempo, nesse né? tempo. Muitos projetos. Graças a Deus, projetos de Deus. Logo vocês vão saber mais sobre isso também. Vai ser uma benção. E Karina, a gente tem visto você se posicionando, né? Nosso programa ele fala muito disso, sobre identidade, sobre você não se preocupar, né? Com o que os outros vão dizer, mas você ser aquilo que o Senhor quer que você seja. Como é que você foi trabalhando a sua identidade nesse tempo, né? Você teve uma conversão aí forte, né? Que assustou algumas pessoas, outras que já entendem esse chamado, não foi tão surpresa. Como é que você está vivendo a sua identidade, essa mudança? Olha, o conhecer a nossa identidade é um processo, né? É um processo que depende da nossa decisão, primeiramente, porque a gente não vai mudar nada em nós se a gente não decidir e aceitar essa mudança, aceitar se enxergar, aceitar reconhecer que nós precisamos de mudança. Então, realmente, quando eu tive meu encontro, né, com Deus, com Jesus, entendi o que era ter a presença de Deus, do Espírito Santo, eu que sempre fui muito forte nas minhas decisões, eu também agi com essa mesma intensidade. E eu decidi, eu falei, eu quero tudo que o Senhor tem para mim. Independe o tanto que eu vá perder. Por isso, né, que a palavra nos ensina que a gente deve decidir perder a própria vida quando queremos viver a vida de Deus. E eu fui com coragem realmente tomar essa decisão. Eu não sabia o que ia vir pela frente e eu acho que esse é um ponto crucial para todos que decidem não esperar, querer saber o que vem pela frente, para poder viver aquilo que Deus tem para nós o mais rápido possível. Eu vivo intensamente o plano de Deus porque eu vivi intensamente essa decisão. Eu fiz uma aliança com Deus, um comprometimento, e eu falei, eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim, não importa tudo que eu tiver que deixar para trás, tudo que eu tiver que mudar. E a primeira coisa que o Senhor me revelou foi a palavra de Deus, foi a Bíblia. Eu fui atraída para ler a palavra de Deus como se fosse algo mais importante da minha vida, e hoje eu entendo que realmente é. Então o Senhor me deu uma visão da Bíblia se abrindo, e em uma semana eu fui como que comendo a Bíblia, e eu tudo que eu perguntava o Senhor me respondia através dessa comunicação na palavra. Ele revelou muitas coisas em mim que eu achava que eu era certinha, correta, que tinha boas intenções. Por isso que não basta a gente falar,
o importante é a gente ser bom, o importante é a gente ser uma pessoa que agrada a Deus, que faz o bem. Porque, eu não faço mal pra ninguém. Porque a gente sempre, se a gente não tiver a revelação de Deus, a gente vai achar que a gente faz o bem. Aquelas pessoas que... E a gente pode ter boa intenção, mas a gente tem que colocar em ação o que é ser bom diante da palavra e do que Deus acha. Ali eu tive a revelação do tanto de coisas que eu fazia errado, da forma com que eu me expunha, da forma com que eu usava meus dons e talentos de forma errada, com sensualidade, gerando, sabe, nos homens um desejo carnal, gerando nas mulheres um espelhamento para o lado ruim, porque o lado da sensualização faz com que realmente a gente saia do propósito de Deus, que é o propósito da santidade, que é nos resguardarmos para o nosso marido e tudo mais. Então eu via que tanto eu estava errado, quanto as minhas intenções estavam erradas, por mais que eu desejasse ser uma pessoa boa. Só que eu falo que o mais lindo é que o Senhor foi se revelando da forma de um consolador, de alguém que me deu uma direção. Então eu fui moldada e fui conhecendo a minha identidade real, a identidade divina, porque eu achava que eu já tinha uma identidade. A gente acha que nós que somos, né, mulheres fortes, a gente acha que não tem problema com identidade. Mas eu vi que aquela identidade que eu havia formado na minha mente não era a identidade de Deus. E Ele foi me mostrando, olha aqui, olha onde você pode corrigir. E eu sempre tive, a partir do momento da minha conversão, uma obediência muito rápida ao comando do Senhor. Tudo que Ele me mostra eu obedeço. Se eu tiver que mudar agora, se Ele falar tudo agora, você desliga a tua rede social, você vai ficar o resto da vida sem rede social, eu fico. Isso é entregar tudo. Isso é aquilo que a palavra diz, você entregue tudo que você tem ao Senhor. Isso você entregaria todas as suas riquezas, eu entregaria tudo que eu tenho, porque a minha riqueza é o Senhor. Se Ele falar, pare tudo, rapa a tua cabeça, porque você tem um apego com o seu cabelo, raspa agora, eu raspo. Se eu tiver direcionamento do Senhor, dele falar, deixa tudo de lado, tuas joias, isso está consumindo o seu tempo, o jeito que você se veste está consumindo o teu tempo, a tua vaidade está sendo alimentada através disso, eu tiro. Eu tenho uma comunicação com o Senhor, eu faço aquilo que Ele me pede. Então isso nos dá uma segurança e o nosso alinhamento com o céu, uma sensibilidade. Eu sei quando Ele me sussurra algo, Ele não precisa mais gritar, sabe que você está no caminho errado. Então que forte. Isso é muito forte, é muito precioso, é o que a gente pode querer de mais precioso nessa terra. Você falou algo muito sério, né? A obediência. Né? A gente percebe que no decorrer, né, de algumas pessoas que a gente vai encontrando, que tem um encontro com Deus, às vezes não tem esse dispor de obedecer. Porque às vezes a gente quer obedecer naquilo que é bom pra gente. Você usou uma palavra que pra mim, assim, é uma das mais fortes, é a obediência. Como que você trabalhou isso no decorrer da sua conversão? Porque tem muita gente que quer, não, Deus pediu pra fazer isso, mas pra mim é muito difícil abrir mão, às vezes coisas importantes, e a gente viu que você teve uma conversão de verdade, né? Você está vivendo o Senhor. O que você ensinaria para quem está assistindo, como ter esse coração primeiro alinhado com o Senhor, né? De ouvir, de sentir e obedecer, né? Como é que você trabalhou isso? Né? Foi de uma hora para outra, talvez foi rápido, mas... Olha, primeiramente é a gente trabalhar com a sinceridade. Nós somos sinceros com o Senhor. Tem muitas coisas que Ele me pede e que para mim não é agradável fazer. Né? Coisas que exigem com que eu saia do comodismo. Né? Porque a gente está acostumado a uma vida de comodismo, como se isso fosse descansar no Senhor. Eu estou descansando no Senhor. Não, para descansarmos no Senhor, a gente precisa ter uma atitude ativa, uma fé ativa antes. E depois descansar no Senhor. Ele nos pede uma fé ativa, de um fortalecimento constante e diário, um avanço, um amadurecimento na fé. Né? Ele fala, não sejamos mais como aqueles que bebem o leite, não sejamos mais eternamente uma pessoa que vai buscar o leitinho da fé. Ore por mim, só fica o outro orando. Tá bom. Não, e o que você tem que fazer além de orar? Né?
Então, na oração, a gente se comunica com Deus, Ele nos dá uma direção para a gente agir. Então, primeiramente, ser sincero. Fala, Senhor, isso está difícil, mas como que eu vou fazer isso? Ele vai dar uma estratégia, Ele vai dar o próximo passo. Ele sempre dá. Ele não vai jogar uma visão para você, algo que você vai precisar fazer para quebrar um vício, para quebrar um hábito, e não te dá um como fazer. Sim. Ele vai dar. Então, é persistir, porque se Ele não der hoje, Ele vai dar amanhã. Se não der amanhã, é Não você desistir, permanecer. né? Sabe, ele sabe o que a gente quer, ele sabe quais são os nossos sonhos. Eu tenho muitos sonhos, eu tenho, e eu falo com ele. Mas independente se ele está realizando hoje, ou vai realizar depois, ou nem vai realizar, eu continuo confiando. Eu continuo confiando que ele está me dando o melhor, que nesse momento é isso que eu preciso, que amanhã ele vai dar o que eu preciso amanhã. Então é a gente permanecer, é não agir pela própria força, sabe? Não agir pelo nosso entusiasmo. Então, eu que sou uma mulher muito realizadora, eu aprendi a esperar, a ter paciência. Eu peço para Ele, falo, me dê paciência, Senhor. Então, hoje em dia, eu não acho que aquilo que Ele tem para mim está um dia mais distante quando o tempo vai passando. Não, eu penso que está cada dia mais perto. Eu tô chegando mais perto, eu tô chegando mais perto. Não, tá demorando mais. Mais um dia, mais um dia de espera. Não, eu tô mais perto, eu tô mais perto. Mentalmente também, eu vou treinando a minha mente para ela estar alinhada processo, com Deus. Né? É um processo. As pessoas, às vezes, elas querem... Eu ouço muito, você deve ouvir, né? Eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero ver... Você já pediu pro Senhor? É o que o Senhor quer para você? O que Ele quer para você? Era para você ter vindo para cá? Você pediu essa direção e a pessoa fala assim, não, mas como é que é? Eu já quero ir com tudo pronto. Não, se Deus te der um direcionamento, eu lembro quando Deus me deu um direcionamento até para vir morar aqui, vim com 2 filhos, eu falei assim, eu não me vejo, não sei nem falar inglês, não quero. Deus falou, não, você vai atravessar, né? Uma pastora, ela foi orar na minha casa e falou, você vai atravessar o oceano, Deus está te levando para uma outra nação. E aí eu falei, meu Deus, o que eu tenho que fazer? Obedecer. Ele não vai dar tudo pronto. Ele não mostrou como é que seria. Dando tudo pronto não precisa de fé. Então, assim, a gente dá um passo e ele dá o outro. Né? A gente precisa obedecer. É aí que entra a obediência. Sim. E você... Só que muitos se confundem se é a voz de Deus ou se é a voz dele. E a gente só vai entender que é a voz de Deus se a gente continuar alimentando essa comunhão com o Senhor diariamente, né? A palavra diz que o pastor, que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Então nós devemos permitir que Jesus nos pastoreie, que Ele esteja perto. Se a voz está muito distante, é porque a gente está distante do pastor, a gente não reconhece. A voz do mundo está no meio do pastor e da ovelha. Não, eu quero você mais perto, Deus, mais perto. Eu não estou te entendendo, eu não estou te ouvindo. Mais perto, o que eu preciso é jejum, é oração, é aquilo que Ele pediu ontem mesmo. Eu falei, Senhor, o que o Senhor quer de mim para esse dia? O que o Senhor quer de mim para esse dia? Eu abri a palavra e caiu uma passagem assim, uma palavra veio, jejum. Na hora, eu já estava na minha cabeça, porque eu acordo com fome, eu não como à noite, eu acordo com muita fome, eu já fico no café da manhã, vou comer isso, aquilo, granola, eu fico sonhando. E eu acordei assim, vou fazer meu café, o que o senhor quer de mim? Antes vou perguntar, ele jejum, deu foi contra a minha carne. Eu queria comer, eu fui gravar o podcast com a barriga roncando, tá roncando aqui de novo, eu não tô de Só foi falar. Mas eu fui contra a minha carne. E daí o Senhor derramou tanto da presença dele naquele podcast, foram tantas revelações, foi tanto a presença dele. E eu compreendi. E eu não sei por que ele me pediu jejum. Talvez porque aquilo me deixasse mais sensível naquele momento. Talvez o que estava para vir contra mim só fosse ser resistido se eu estivesse em jejum. Eu não entendo e eu obedeço. Sabe por quê? Porque eu sei que é a voz dele, eu sei que é o comando dele. Eu sei que não é porque eu abri aleatório, veio qualquer coisa, mas pode ser que não pode não ser. Não, eu sei que é dele. Então, como a gente sabe alimentando todo dia. Não basta só querer o pão que cai do céu, a gente tem que elevar os nossos olhos a ele todos os dias. Que forte, né? Agora, Karina, tem coisas que são básicas que as pessoas às vezes não sabem. E eu queria que você falasse como é que você criou essa intimidade com o Senhor, né? Além do jejum, a oração, como é que é a sua vida espiritual com Ele? Como é que foi, né? Porque você era uma pessoa que não vivia a palavra. Como é que você trouxe isso e tem essa sensibilidade hoje com o Senhor? Para quem está assistindo, Sim, qual dica como que eu você disse, daria? assim, eu persisti,
persistir, e eu sempre fui muito teimosa para minhas coisas, e assim eu fui teimosa com a palavra. O que eu não entendi, eu pedia, eu não desistia, eu ia no dia seguinte: Senhor, eu não entendi essa palavra, me revela amanhã, me revela no outro dia, me revela. Então eu não desisto do Senhor. Isso fez com que eu criasse essa intimidade. Eu não desisto, e a partir do momento que eu comecei e que eu vi que a Bíblia era o meu meio de comunicação com Deus, eu tenho nela como algo mais precioso que eu posso ter na minha vida realmente. É uma palavra viva, é uma palavra, eu tenho nela visões, eu vejo pessoas enquanto eu estou falando, eu vejo estratégias, eu já cheguei a abrir página e ter visões ali na Bíblia mesmo, e de lembrar que um portão que apareceu ali diante vinha a palavra e vinha o portão, e eu sabia o portão da casa de quem era. Eu liguei para essa pessoa, a pessoa, nossa, eu pedi uma resposta de Deus. Meu Deus. Então, é um amor tão grande, porque eu me sinto tão agraciada por Deus, Usada, por saber que Ele nos deixou um guia e um manual de verdade. Sim. No mundo que a gente vive, que está indo de mal a pior, se a gente não compreender que é através da Bíblia que nós vamos ter o nosso direcionamento, através da Bíblia e através da leitura com fé. Não basta ler como quem lê um livro qualquer. Sim. Se a pessoa não tiver fé, persista, fala: Senhor, eu estou lendo, não estou acreditando nisso, não estou tendo fé. E trazer para os dias de hoje. Eu estou fazendo 12 dias, eu sempre começo do ano faço 12 dias de jejum da história de Esther, né? Uhum. E cada vez que eu vou ler a história de Esther e que eu trago para minha vida, é diferente. Eu já li várias vezes o livro de Esther. Então, quando a gente começa a trazer a palavra para a nossa vida, não é uma história que aconteceu há muito tempo atrás, que é uma história real. Então, como é que eu posso trazer aquilo para minha vida? Não, Esther, ela silenciou, né? Ela foi uma mulher que orou 3 dias, 3 noites, ela não se precipitou. Então, eu tenho talvez ter mais silêncio, eu tenho que mais me preparar. Então, quando você entende que a Bíblia, tudo que você lê ali, você pode trazer nos seus dias de hoje, viver. E a gente é a palavra do Senhor hoje em dia, né? Sim. É a palavra viva. E eu posso te dizer assim, que tem gente que fala: eu não sei por onde começar, eu também não sabia por onde começar. Eu me converti na pandemia, as igrejas estavam todas fechadas. Eu não tinha ideia de quem era pastor. Hoje em dia eu conheço tantos, eu não sabia quem era quem, que igreja era o quê. Eu fui com Deus, e o Senhor foi se revelando. Eu falei: como que eu vou entender isso? Primeiramente, eu comecei a abrir de forma aleatória. Eu abria assim, falava, abria do nada. Eu falava: Senhor, eu posso viajar? Abria, ele falava: se você pegar essa estrada, vai. Eu falei: nossa, que forte. Sim. Então, hoje em dia não é tão assim, porque o Senhor me ensinou a estudar a palavra também. Sim. Mas eu fui aprendendo aos poucos. Aí eu falei: Senhor, me mostra como que eu tenho que ler. Então, às vezes eu abria aleatório e eu falava, não entendia. E ele simplesmente veio uma voz assim na minha mente, falava: continua. E daí eu ia lendo, leia mais. Daí eu ia lendo mais e via que a resposta estava lá no final daquele versículo. E eu fui me apaixonando pela palavra de Deus, entendendo que é o próprio Deus ali. E como eu disse, eu criei um amor. E hoje eu leio e eu entendo claramente o que o Senhor quer falar comigo. Mas, então, para quem está nos ouvindo e já insistiu em ler a palavra e já não tem esse amor, não gosta de ler, sabe? Isso é tão importante, você criar um hábito, mesmo que vá contra a sua vontade, contra a sua carne. No dia que você tiver com menos vontade de abrir a Bíblia, abra. Como um robô que seja, mas abra, vá, porque o Senhor vai falar com você. Não tem um dia que você não vai abrir a palavra de Deus, a Bíblia, e ela não vai falar com você. Então, crie nisso um comprometimento. Muitos não são fortes na fé, muitos não perseveram no propósito, muitos não têm revelações, não têm nada daquilo que Deus tem para a vida deles, porque não perseveram no que precisa ser feito. Satanás está aí para nos tirar do caminho, sabe? A mídia, todos os conteúdos, eles podem nos desviar do plano de Deus se a gente não tiver um foco e uma direção clara do que a gente precisa diariamente, que é a palavra de Deus. Sim.
Você passou, né? Você era uma pessoa bem conhecida. Como é que foi que você lidou? Hoje em dia eu vejo assim que as pessoas às vezes têm vergonha da palavra. Tem muita gente, artistas mesmo, que se converteram, mas não se posicionaram tão forte como você. Eu acho que vai de cada chamada, mas a gente vê assim que às vezes tem aquela vergonha de falar, né? De falar da palavra, de falar do Senhor. Você sofreu algum preconceito? Acharam que você foi muito assim, repentina? Sim, eu sofri e ainda tenho. Não é que eu sofri, porque eu não sofri, eu tava de É. boa. Eles que sofreram falando, né? Quem ficou falando é quem ficou achando que eu tava sofrendo. Mas eu não tava. Não tava mesmo. Mas eu Julgamento, passei né? por isso. Eu passei por muito julgamento e ainda passo. Até diante da minha família eu passei julgamento deles acharem que eu estava indo radicalmente, Isso. né, numa direção, que eu não Muito precisava ir dessa forma, que eu podia ser mais leve. Pessoas que trabalhavam comigo também falaram na época, falaram, Karina, você está mudando muito radicalmente, vai mais devagar, a gente vai perder trabalho, vai perder clientes, estão achando que você ficou biruta, né? Mas... É que não conhece a história de Paulo, né? Paulo caiu do cavalo ali, foi também, gente. Mas o que acontece, assim, eu falo que as pessoas, elas querem as bênçãos exageradas de Deus, elas querem as bênçãos, assim, plenas, completas, só que não querem se entregar completamente. Então, quando eu falei com Deus, porque eu também pus a julgamento diante de Deus, aquilo que eu estava passando, eu falei, Deus, será que eu estou sendo exagerada? Será que aquilo que eu estou vivendo é para eu viver só no meu secreto? Será que ainda não é o tempo de eu falar? E no momento que eu perguntei isso ao Senhor, eu abri a palavra e Ele falou, Ele me mostrou um versículo que fala sobre a lâmpada, que Ele não acendeu uma lâmpada para ficar escondida. E que aquilo que Ele estava revelando a mim no secreto era para no dia seguinte eu falar aos 4 ventos. Eu vou ouvir a quem? A voz de Deus, que é aquele que conhece o meu futuro, ou das pessoas. Então, eu sempre opto por ouvir a voz de Deus. Então, dali eu passei a falar, e o que eu recebo de testemunho é muito maior do que eu recebo de crítica. Sim. Então, eu obedeço fielmente aquilo que Deus tem para mim. Ali a palavra diz que nós seríamos açoitados pela palavra, que nós seríamos julgados pela palavra, mas bem-aventurados são aqueles que seguem a palavra de Deus, aqueles que fazem a vontade de Deus, aqueles que não se vergonham do Evangelho, porque sabem que isso é poder, é força no mundo espiritual para todos aqueles que creem. Então eu não me envergonho, eu vou seguir a quem? A palavra que diz isso? Ou aqueles que estão vivendo perdidos no mundo, porque cada um tem uma opinião. Então eu não posso ouvir os outros, nem ouvir a minha própria opinião, porque a minha pode ser errada. Eu sempre ponho diante de Deus. Tudo que eu tenho dúvida, eu vou lá, Deus, eu estou fazendo errado? É certo? O que é? Eu não vou seguir por um caminho de desobediência, e eu simplesmente faço. Com humildade, porque se Deus falasse, olha, Karina, você está agindo de forma errada, você está exagerada mesmo. É difícil, né? Porque a gente é E eu perdi para ganhar. Eu perco muitas vezes na terra para ganhar nos céus. E o que Ele me dá é muito maior do que aquilo que eu já tive. Eu perco, sim, muitas vezes clientes, porém o Senhor me deu outros muito mais tementes a Deus. Clientes que hoje em dia têm uma vida de crescimento, de prosperidade, porque são tementes ao Senhor, porque querem ter na sua propaganda, no seu produto, alguém que também participa dos mesmos princípios, vive aquilo, aquilo que não vai envergonhar nem o Evangelho, nem o produto, que tem uma constância. E você, olha, eu vou falar até um testemunho aqui, tá? Da Karina, ela nem sabe. Mas eu tava... Pode falar? Pode falar? Eu vou falar. Eu sei. Eu tava num evento, e eu tava lá apresentando, palestrando, e a Karina ia entrar, né? Isso me marcou muito. Eu falo assim, ó, é nos bastidores que a gente vê se a pessoa vive aquilo mesmo, né, que ela fala. E eu sou muito observadora também. E a Karina, ela ia entrar, né, de um lado, e aí ela chegou pra mim e falou assim, Dani, eu não vou entrar por aqui não, porque o vestido tá grudando, assim, né, conforme eu ando o vestido, ela tava com o vestido rodado. E a preocupação dela no detalhe, ela falou, não vou entrar por aqui que vai estar parecendo muito assim, você lembra disso? Lembro. E aí ela não entrou na frente, porque pro vestido no vento, né, não grudar tanto no corpo. E ela entrou pela frente ali, por outro lado, normal.
E aquilo me marcou muito, Uhum. né? Porque eu falei assim, realmente é uma mulher de Deus, uma mulher que se preocupa desde o que está vestindo, com aquilo que ela fala. E ela podia entrar lá no meio, toda bonita, né? Mas a preocupação com ela, com um detalhe, que talvez nem iam perceber tanto daquilo, ela fez uma outra manobra ali e aquilo me marcou e me evangelizou. Que bom. De toda vez que eu estiver no palco, eu me preocupar com isso também, né? Que Porque a bom. gente é referência e tá ali na frente. E não só no palco, em todos os em lugares. todo lugar. Em todos os lugares, porque nós só temos a ganhar com isso. Nós só temos a ganhar, isso agrada o coração de Deus. Sim. Isso agrada o coração de Deus, e quando nós agradamos o coração de Deus, nós temos paz, nós temos uma proteção maior, um manto de santidade. Então isso tem a ver com o jeito que a gente se veste, o jeito que a gente se porta, aquilo que a gente fala. E a gente, infelizmente, a gente tem visto em muitas pessoas, eu percebo que eu tenho uma sensibilidade com relação a isso, e eu também sou muito observadora, de pessoas que falam de Deus, mas num post, e no outro post tá lá rebolando, tá exibindo o corpo, por conta às vezes de um trabalho, mas tudo tem que estar sendo conduzido em unidade. Verdade. Não existe isso, o meu trabalho é uma coisa, minha vida com Deus é outra. Porque a transformação nossa tem que ser genuína em todas as áreas. Senão nós estamos agindo por dinheiro. Senão quem vai dominar a nossa vida é Mamon. Se o nosso trabalho exige de nós uma sensualidade, exige de nós uma manobra, uma mentira, algo só para gerar dinheiro para nós, isso daí a gente não está agindo pela vontade de Deus, a gente está agindo por uma ganância, por uma vontade vinda de Mamon, colocando o dinheiro e o trabalho e a vontade de enriquecer em primeiro lugar. Então não é isso. Se para eu ficar mais rica, eu precisar mostrar o meu corpo, eu prefiro estar pobre diante da humanidade, mas estar rica nos céus, de bênção, de paz, de proteção. Porque é essa riqueza que não nos traz dano. Quando a nossa prosperidade ela vem do Senhor, e isso só vai vir alinhado a uma vida combinada em todas as áreas. Então, se eu olho para alguém e eu falo porque o Espírito Santo revela. Eu, no momento em que eu tive a conversão, eu olhava para minhas roupas assim, eu tinha nojo. Eu falava, que vergonha. Eu vejo minhas fotos, que hoje elas ainda permanecem na internet, eu tenho vergonha. Eu falo, que horror, como eu andava assim, como eu andava desse jeito, como eu me vestia assim. Eu me sinto mal se eu vejo um homem me olhando com desejo para mim, eu falo, alguma coisa está errada, eu já mudo a minha vestimenta. Então, se alguém continua falando de Deus e agindo assim, é nítido para mim que o Espírito Santo não está nela, ou ela não está dando ouvidos ao Espírito Santo. Ela está agindo com rebeldia. Isso é um ato de rebeldia. E isso não agrada a Deus. Em algum momento, a consequência espiritual disso vai chegar. E vai ser pior do que se estivesse perdendo aquele dinheiro momentâneo por uma campanha. Porque tudo que Deus tira, Ele nos pede para renunciar. Ele nos abençoa de forma muito abundante depois. Só que tem aquele período da decisão, onde somos ali testados. Ele fala, você vai perder tudo. Como eu disse, eu perdi muitos clientes. Eu fiquei 6 meses aproximadamente sem cliente, vivendo de coisas de financeiras que eu tinha guardado. Eu renunciei muitos trabalhos que surgiram no período da conversão também, que veio para me testar. Propaganda de biquíni, propaganda com bebida alcoólica, propaganda onde o Papai Noel ia ser o centro do Natal, e eu sei que ele não é. Então, coisas assim, eu disse não importa. Mas é muito dinheiro para se perder. Não. Eu não vou fazer. E depois, clientes assim assíduos de 2, de 3 anos vieram, de acordo com a vontade de Deus, onde eu não precisava me expor, onde eu não precisava rebolar, onde eu não precisava mostrar que o meu corpo estava em cima, onde eu não precisava alimentar isso nem em mim nem nos outros. Então é um processo, mas é uma decisão. E quanto mais rápido a gente entende, melhor a gente vive. E a fidelidade do Senhor, né? Porque se a gente for fiel, Ele também vai ser fiel. Né? Não tem como.
E a gente vê muitos projetos seus, né? Tem um podcast, tem esse livro. Tem documentário meu de Israel que eu fiz também. Tantas coisas o Senhor vem trazendo. Eu peço para Ele criatividade também para honrar o nome dEle, para que eu seja produtiva. E quem sabe, né? Vem aí uma igreja, umas pastoras assim, fortes. Como é que foi esse projeto do livro, né? Forte e Corajosa? Que eu já tô querendo ler aqui. O livro partiu da ideia das minhas seguidoras, das pessoas com quem, né, me seguiam no Instagram, e eu vi uma necessidade, né, das mulheres terem um direcionamento na fé. Mulheres que hoje são fortes e corajosas para realizarem tantas coisas, mas não estão embasadas na palavra de Deus. Então, aqui eu conto do meu testemunho, mas eu também trago versículos, trago orações, trago exemplos de homens e mulheres na Bíblia que seguiram a palavra, mostrando que a força e a coragem, ela tem que ser canalizada para aquilo que é certo, para aquilo que é nobre, para aquilo que é santo. Então, aí eu trago esses tópicos para as mulheres poderem enxergar isso que eu estou falando e colocar em prática na sua vida. Tem algum lugar que a gente encontra? Ela não pediu para divulgar, não. Gente. É da Editora Vida. Eu sempre deixo no meu Instagram, no Instagram Karina Bach, tá lá o Sigam link. a Karina aí. Ou você busca nas redes sociais, busca lá no Google, livro Mais Forte e Corajosa, você vai encontrar em várias livrarias. Onde você encontrar, você vai receber. E eu tenho certeza que vai ser abençoado, que vai te encorajar. E a gente vai ter um evento dia 25 de janeiro aqui em Orlando. Vai ter livro lá, né? Vai ter livro lá. A Karina vai estar junto no evento. Sim. E vai ser uma bênção. Então, quem é de Orlando aí, Estados Unidos, que vai estar no evento. Fala aí o dia, o horário, fala a propaganda completa. A gente vai estar dia 25 de janeiro, tá? Você que mora aqui nos Estados Unidos. A Karina foi uma das que mais tocou no meu coração e foi uma das primeiras a se levantarem e falar, não, eu vou estar junto. Amém. Vai ser uma bênção. Amém. Eu quero ver você ainda construindo muito mais ainda para o Senhor. Amém. Que você não se amedronte, não tenha medo de falar com propriedade, de viver a palavra dele. Que você vai ser honrada por cada sacrifício. Você pode ter certeza, você será. E quando as pessoas verem, nossa, mas de repente... você vai poder falar, não, foi de repente, foi uma decisão radical. E que você se sobressaia por onde você andar, pela tua fé, pela tua humildade, pela presença de Deus. Isso fará diferença não só na sua vida, mas em quem você tocar, por onde você passar. Eu quero que Ele me use o máximo. Amém. Você estava falando aí, eu estou emocionada porque eu lembrei, né, eu tinha um programa aqui, né? E era um programa de rádio que eu tinha que ir em eventos que não eram, né? Eram eventos do mundo, shows Sim. grandes. E eu abri mão disso também, né? Desse Sim. chamado de estar aqui. E eu tô passando por um processo que o Senhor também tá me colocando aí, que eu tô tendo que obedecer, sabe? Amém. E queima no meu coração a palavra, sabe? Queima no meu coração evangelizar. E é muito bom te ouvir, porque a gente fala assim, não, estamos no caminho certo, né? Às vezes causa até, né, desconforto, às vezes não é fácil. Vai dar um medinho, porque tudo que ele nos dá em visão, ele vai começar a levar na sua vida coisas muito maiores, muito grandes, que você acha que você ainda não está pronta. Sente um improvável, que você fala, eu não estou pronta ainda, ixi, eu preciso me preparar. E ele fala, não, vai, só aceita que eu vou te preparar. Então, não tenha medo de você aceitar uma ideia que pareça absurda, de fazer, de colocar em prática. Porque é nesse aceitar que as coisas vão começar a acelerar e acontecer. E de improvável, ele que vai levantando, né? Fala assim, se o favor do Senhor ir comigo, eu vou para qualquer lugar. Eu só não quero perder o favor. Exatamente. Eu quero estar nessa presença. Ninguém é improvável, não. Ninguém é improvável. Você sabe que eu tinha uma ideia e eu falava sempre... quando eu encontrava alguém, eu falava, me sinto tão pequena diante de você, falava para os pastores que iam no meu podcast, ou eu falava, me sinto tão pequena diante disso que o Senhor está me mostrando, e teve um dia que o Senhor falou para mim, para de falar que você é pequena, você não é pequena para mim, você não é pequena no reino, você é uma filha,
você é aqui uma princesa celestial. Você não se enxergue como pequena. Para de falar isso. Então, para de falar que você é uma improvável, porque você não é. Nós somos todos chamados para viver e para testemunhar e para falarmos a palavra dele. Somos todos capacitados. Você é chamada, você será capacitada. E você vai brilhar onde você estiver. Então, para de se sentir assim. Amém. Olha, a gente pega esse código. Pega esse código. Pega esse código. Você é uma rainha do Senhor, né? O céu e a terra te conhecem, né? Amém. Principalmente o inferno. Vai conhecer. Falar assim, ih, essa daí acordou. Então, se você estiver desanimado, tá assistindo esse programa aí, estiver desanimado, estiver triste, põe um louvor. Entenda quem você é, o seu chamado, a sua identidade. Que o Senhor tem muito mais para você. Se a gente entender, realmente, né? A gente é filhas do Deus da glória, né? Então, não pode se colocar aí. Agora, Karina, você falou um pouquinho do seu podcast. Você continuou com a comunicação, né? A comunicação está em você. É nítido que o Senhor te levantou mesmo para você falar dele. Né? Veio uma história de atriz e da comunicação em si. E aí eu vejo que você tá com um podcast. Como é que foi o projeto? E eu acho lindo que nas suas apresentações dia 25 ela vai falar de uma pessoa ali. Usar a arte para evangelizar. Como é que tem sido isso para você? Também foi um processo. Foi um processo de... Primeiramente, eu não sabia como que Deus ia me usar. Eu sou atriz também, então, né? Eu falei, e eu falei pro Senhor, eu falei, me usa, não sei como vai ser. E foi um processo, porque todo mundo quer saber como eu descubro o meu propósito, como Deus quer me usar. Eu não sabia como Ele queria me usar, só falei, me usa. Daí Ele começou primeiramente, me dá vontade de falar sobre Ele. Comecei a falar sobre Ele na rede social. Daí fui chamada para dar o meu testemunho no podcast lá no Brasil. Chegando lá, na hora eu falando, do jeito que eu tô aqui, eu falei, ai Deus, que coisa boa ficar assim, com uma com outra, falando só das coisas de Deus. Eu queria tanto isso pra mim. Que coisa boa, né? Isso é um trabalho. Nossa, ela trabalha com isso. Eu falei, que coisa boa. Na semana seguinte, por quê? Porque o meu desejo, o meu coração se alinhou ao coração de Deus. E ali numa conversa assim, bem como de amigo para amigo, na semana seguinte, veio uma ligação do programa falando, olha, a apresentadora, ela pediu para sair. Você foi a última e deu tão resultado, nós sentimos verdade em você. Você poderia substituir ela? Foi assim, começou assim. E daí, eu falei com Deus, gente, e a menina, ela citava versículos, assim como dizia Paulo, não sei o que. Eu não sabia nem da Bíblia, eu não tinha lido nada praticamente. Eu só tinha minha conversa com Deus de uma forma muito, assim, básica. E eu falei, Senhor, eu não estou preparada. Sempre que o Senhor vai nos chamar, a gente vai achar que não está preparada. Eu não estava preparada na minha cabeça. E Ele falou, por que você não se sente preparada? E eu conversando com Deus, assim. E eu falei, por quê? Como? Eu não sei falar versículo, eu não sei. Se perguntarem minha passagem preferida, eu não sei quem é Esther, quem é Paulo, quem é Jonas, quem é esse povo, eu não sei. Isso, né, eu falei com Deus e Ele falou, quer a oportunidade melhor de você saber? Se coloque, não queira parecer que você sabe. Pergunte tudo que você quiser e você vai aprender. E também a comparação, né? Que muita gente cai nesse erro, da gente se comparar ao outro. Aí eu tô vendo a Karina falando aqui, nossa, ela fala bem, eu não vou conseguir falar assim, não vou conseguir gravar um vídeo. E é um erro a comparação. E dali o Senhor falou, então vai, aceita, porque é de Deus. E daí eu fui. E no podcast, realmente, eu me coloco, tem gente que até fala, nossa, você fala pouco no seu podcast, porque eu tenho uma sede por querer saber. Eu tenho humildade de entender que eu não sei um décimo do que eu gostaria de saber e que eu tenho sempre algo a aprender com quem está lá. E eu pergunto, mas e aí? E quando você teve tua revelação? E quando? E no dia que você estava no fundo do poço, o que aconteceu? Eu aprendo, eu assimilo. Então, eu fui mentorada semanalmente e sou por aqueles homens e mulheres de Deus que estão ali. E eu capto aquilo como lições e eu também analiso. Eu falo, tá, o que eles têm em comum? Aqueles que eu senti a presença, eles o quê? Eles oraram, continuam orando sempre, eles são constantes. Eles oram de madrugada, então eu vou acordar de madrugada. Eles fazem jejum, mas qual é o jejum que você faz? Então eu vou fazer jejum. Eu vou pegando a lição e botando em prática, E aí as portas vão se abrindo.
Então, veio Isso é essa oportunidade do podcast. Eu vindo para cá, para os Estados Unidos, eu não sabia. Eu falei, Senhor, e agora? Como vai ser? Como eu vou para lá? As pessoas, elas esperam de mim um podcast. É algo que abençoa vidas, que eu sou abençoada. Como que eu vou fazer? O Senhor simplesmente falou, vá e depois eu vou te mostrar o caminho. Eu falei, mas como que eu vou fazer? Daí eu criei um plano, porque a gente tem que ser inteligente. Eu falei, tá, eu vou ter que abrir uma frente de gravação, porque eu vou chegar lá, nos primeiros meses, eu vou ter que montar minha casa, eu vou ter que ver a escola do meu filho, eu não vou poder chegar e já gravar, se ele vai me mostrar só lá. Então eu fiquei 1 mês gravando dia e noite, para ter uma frente de 4 meses. Eu gravei incessantemente, de forma incansável, pedindo força. Chegava lá e falava, Senhor, renova, porque eu vou gravar de novo. E de novo, eu gravava 3 por dia. E assim eu fiz uma frente. E assim eu cheguei aqui 2 semanas depois. Ele me deu um estúdio, ele me deu pessoas para me auxiliar. Ele me deu sinal de que era ali, que era naquele lugar. Mas eu vim sem saber, mas eu criei um plano para isso. Né? Tem que ter, né? Porque por mais que aqui é o plano de Deus, mas eu entendo que ali o podcast é um meio de eu falar dele, de eu aprender, de pessoas serem abençoadas. Então, é um canal que o Senhor está usando. E a forma hoje em dia de falar, de levar a palavra, seja nas palestras, nas igrejas, também hoje juntando um pouco da atuação, isso foi um processo. No começo eu falava de um jeito, depois eu comecei a falar com mais autoridade, porque eu fui vivendo outras coisas. Daí o Senhor foi me dando vontade de fazer de outro jeito, dando ideias. E eu com medo de parecer ridícula. Na primeira vez que eu fui, que foi em Londres, que eu fui falar até sobre Esther, e o Senhor me deu uma visão de como eu deveria chegar, como um detetive. Olha assim, que eu cheguei lá com uma capa preta, com um negócio. Eu falei, gente... Isso da arte, né? Isso dentro da igreja. Eu falei, vamos falar que eu sou doida. Vamos falar que eu sou doida. E o Senhor foi sinalizando, me mostrando outras coisas assim. E daí eu cheguei e a pastora, nossa, eu tive uma ideia, você podia fazer uma coisa assim, assim. Eu falei, essa pastora é das minhas. Mistura, né? Ah, pastora minha querida. Nossa, e ela me deu uma abertura, porque o Senhor já tinha posto no coração dela para me receber. Dessa forma eu nem a conhecia, não sabia se lá eu ia encontrar uma igreja mais tradicional, ou não sabia. E de repente ela falou, ai, comprei coroa para todas as mulheres. Eu pensei em fazer auto profético, e eu falei, nossa, e se eu chegar entrando procurando a coroa, cadê a coroa? E daí foi muito legal. E aquilo foi uma confirmação e um encorajamento. A partir daí eu falei, Senhor, eu gostei. Aquilo ainda estava em mim e ainda está, isso da atuação. Eu gosto disso, Senhor. Que bom poder usar isso para outras coisas. E daí ele vem dado muitas ideias e aberto muitas portas, muitas coisas. Eu estou fazendo no paralelo que eu vou ainda, as pessoas ainda vão saber com relação à arte, à evangelização, tudo isso. Então, mas a gente precisa ousar, né? Porque o Senhor nos dá espírito de ousadia, não é isso que ele diz? Ousadia para as coisas dele. Vai vir o medo, mas enfrentar o medo é importante. E o que eu acho mais legal que você está misturando a arte é como se Deus tivesse te preparado também. Porque às vezes a gente pensa assim, meu passado já quer... Não, às vezes Deus teve um processo ali que você vai usar, né? Peças, coisas que você era. Sim. E eu vi que você também se formou agora, não foi? Numa faculdade bíblica. Sim, do CFNAI, do Texas, eu fui convidada. Como é que foi isso? E foi através do ministério que eu tenho vivido. Deles reconhecerem tudo que eu tenho feito pelo Evangelho, deles reconhecerem a minha vida também de santidade, de constância. Para mim foi um convite, uma surpresa dos céus. E algo que eu orava no secreto, falava, como vai ser, Senhor? Como que vai se desenrolar, né, o meu ministério fora no Brasil, no mundo, recebendo tantos convites para ministrar em tantos lugares, né? E nem eu sabia da importância dessa documentação, não só no mundo físico, mas também no mundo espiritual. E foi o Senhor que preparou. Daí eu fiz as provas, eu fiz a prova em inglês, conversei online com os pastores,
fiz todo o protocolo que foi necessário e deu muito frio na barriga. Eu achei que talvez eu não conseguisse, né? Mas o Senhor me preparou, me deu confiança. Eu fui com humildade, eu falei, olha, eu recebi esse convite, não sei nem, né? Eu me sinto muito grata, mas não sei nem se eu estou preparada para isso. Então me ponho aqui em humildade, quero que vocês conheçam o meu coração. Né? E falei tudo exatamente com muita verdade. E eles foram tocados e perceberam que já havia uma maturidade espiritual. Então, eu me sinto muito honrada por essa documentação que eu recebi, que isso para mim é também resposta de oração. E Deus te preparando, né? Cada vez mais pelo seu sim, né? Conforme a gente dá o sim, Deus vai mandando as bênçãos. E sabendo, né? Que eu não busco por título, eu não busco por lugares, eu não busco por reconhecimento humano. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor conhece o meu coração. Eu vou permanecer, independente de qualquer reconhecimento, independente de acharem que eu estou exagerado ou que faltem algo em mim. Eu vou permanecer na vontade dele, porque eu vejo os frutos já acontecendo. Né? Outras sementes sendo plantadas constantemente, mas eu já vejo. É fruto, graça e favor do Senhor, né? Conforme a gente vai dando sim, ele vai transbordando e fazendo, né? Não tem como ele não honrar e não cuidar. Exato, o transbordo só vem, aliás, a partir do momento que a gente deseja passar aquilo adiante. Passar, se a gente quer reter só para nós, porque essa é uma vontade também daqueles que vivem com o Senhor. Viver só no secreto, porque é muito bom você não ser confrontada no externo e você ter aquela vida com o Senhor. Não se expor, né? Não vou me expor. Isso é a vontade. Você pode saber, isso já passou pela cabeça de muitos pastores, de quem vive pro ministério, que fala, ai, Senhor, é tão bom. A vontade de desistir, não é desistir de Deus, desistir de ter que trabalhar para isso. Mas o Senhor para de derramar sobre nós a unção, para de derramar sobre nós, porque nós somos feitos para transbordar, para jogar para os outros, para levar adiante. Eu costumo dizer que a graça não é só pra gente. Senão fica retida ali. Você fica no comodismo, não há avanço. Deus, quando ele te dá um propósito, um chamado, e a Karina falou muito dessa coisa do propósito, mas não tem propósito se você não entender a sua identidade primeiro. Então, para você entender o propósito, é a identidade. Mas essa coisa do transbordo, ele não dá só para você. Ele não deu essa graça só para Karina para ficar com ela, né, com o filho dela, com a família dela, não. É pro outro. O transbordo, ele é sempre em favor dos outros. E aí, quando a gente entende isso, é isso que acontece, né? E isso nos dá um entendimento do que é o amor pelas pessoas, faz com que a gente ame outras pessoas, faz com que a gente entenda que a família em si, quando o Senhor fala da família, é a família do reino. Eu sou tua irmã em Cristo, ela é minha irmã em Cristo, ele é meu irmão em Cristo. Então, e existem outros que são criados por Deus, que precisam se tornar irmãos e irmãs. Esse é o amor pela família do reino. Isso independe de bandeira, independe se você está numa nação, se você está em outra, independe da classe social, independe da cor. Isso é você ter amor pelos seres humanos, é falar, vem para essa família, é uma família de Deus, onde você vai ter conforto, onde você não vai estar sozinho. Então, eu que tenho apenas mais perto de mim o meu filho, meu pai, minha mãe, nossa família, assim, próximo, ela é pequena, o Senhor, ele me mostrou quão grande ela se tornou diante do reino de Deus, e eu me sinto com uma família imensa, porque realmente ela se ampliou. Eu oro por todos. Quando alguém fala, você não está fazendo nada, a minha oração diária e constante, isso é fazer mais do que você dar ali uma esmola no momento. É claro que sermos solidários faz parte do coração daqueles que servem a Cristo, mas a gente desejar a conversão, desejar um encontro, levar a palavra para aqueles que precisam, isso é o primeiro passo. Primeiro passo, verdade. Karina, você falou de família, né? Como é pra você, assim, a gente costuma falar assim que as grandes famílias vêm através das mulheres que estão criando grandes homens hoje. Como é que você vê essa sua criação, essa conversão sua com o seu filho, né? De poder criá-lo à base da palavra, de Deus ter te dado esse direcionamento que talvez naquela época ele não ia ter. Né? O que você falaria para as mães que estão assistindo, que passaram também por um divórcio? Como é que você hoje poderia aconselhar, né? Olha, a culpa, né, que tem também. Como é que você traz isso?
eu vejo como um presente de Deus. Porque ninguém quer passar por um divórcio, ninguém casa querendo se separar. Pelo menos, eu posso falar por mim, não posso falar para os outros, mas a minha visão de casamento é algo para sempre, e já era assim. Só que eu não tinha a base de fé que eu tenho hoje. E quando eu me converti, passar por isso me doeu, me fez confrontar a Deus. Também porque depois da minha conversão eu tenho que passar por isso. E o Senhor se revelou a mim, Ele me deu estratégia, Ele me deu consolo. Eu estava diante da palavra que diz que nós podemos nos divorciar desde que caso a gente passe por questão de traição, questão... E eu passei por isso, e isso foi... ela me respaldou espiritualmente, fora outras coisas ainda muito mais graves que eu me resguardo para falar, e que estão até em segredo de justiça, e que eu passei. Mas o Senhor em nenhum momento Ele me desamparou. Por isso que o sentimento de culpa, ele foi suprido pela presença do Senhor, porque Ele me mostrou que os erros maiores não estavam em mim, ali. Ele também me mostrou. Então, Ele nos liberta dessa culpa e desse peso. E Ele nos dá a direção para a gente andar dali para frente, parar de olhar para trás, parar de carregar um fardo da culpa, um fardo de achar que não fomos boas o bastante, que nós só erramos. Não, Ele nos traz o conforto e Ele nos traz estratégia para lidarmos com as outras pessoas. Ele revela o coração, a real intenção. Então Ele vai trazer vitórias para aqueles que são justos, que são reais, que são de verdade. Eu tenho vivido nessa vitória. Sim. Não só na justiça, mas nessa vitória de ter paz na vida. De ver meu filho crescendo com a palavra de Deus. Um menino que sabe versículos, que sabe o que é certo, o que é o errado. Um menino que ele é bondoso, ele é carinhoso. Um menino que você olha para ele, convive com ele, você vê que ele não sente falta de nada. Ele sabe da paternidade celestial dele. Ele sabe quem ele é em Cristo, quem ele é para a mãe dele, para a família dele. Ele é um menino seguro. Ele está com quantos anos? Ele está com 7. Ele é um menino seguro, um menino feliz, um menino muito confiante em quem ele é, já tão pequeno. E um menino que tem experiências com Deus, experiências com anjos. E então você quer mais. Você quer mais do que a resposta dos céus. Isso eu sei que é fruto também da minha perseverança, da minha renúncia, porque tudo que nós fazemos, nós estamos deixando... Esse é o maior legado que a gente deixa para a nossa família, para os nossos filhos. É o legado de fé, deles conhecerem a Deus, deles estarem ouvindo e meditando na palavra. Tudo que eu mostro para ele e que eu converso com ele tem a ver com a palavra de Deus. Eu cuido com tudo, com o que ele assiste, com o que ele ouve, não como um general. Um general no mundo espiritual, sim, de guerra. Eu sou uma mulher de guerra em oração. Mas com doçura, com amor. Eu falo, filho, tá vendo esse vídeo aqui? Olha, tem coisas ruins aí que vão te trazer pesadelo, que vão te trazer a presença de coisas ruins no mundo também espiritual. Ele sabe o que é o mundo espiritual, porque ele já teve visão espiritual. Né? Graças a Deus, só do lado bom ele teve visão espiritual, não viu coisa ruim. Mas ele já teve período de pesadelo, na época que eu era casada, que ele acordava no meio da noite e gritava, e eu repreendia e a coisa saía. Então, tudo isso, hoje nós vivemos numa casa onde tem paz, onde tem leveza, onde tem presença, onde tem alegria. E então esse é o maior legado que nós podemos deixar. Eu não sou uma mulher feminista, uma mulher que acha que eu posso viver sem um homem, que o homem não presta para nada, muito pelo contrário. Eu amo ser esposa, eu amo servir, e eu sempre fui assim. Eu amo colocar a mesa, preparar surpresas. Eu sou uma mulher carinhosa, eu sou assim. A minha mãe me ensinou a ser assim. Minha mãe é uma mulher que você nunca viu ela levantar a voz na sua vida, e você não vai ver. Minha mãe é uma mulher gentil, educada, feminina. Meu pai é um sacerdote da casa, ele sempre foi um homem respeitoso,
hoje em dia, um homem de fé, porque ele não era, ele se converteu junto comigo, na mesma semana, se batizou comigo. Então, nós somos uma família de oração, uma família que oramos antes de comer, antes de almoçar, antes de qualquer tomada de decisão. Oramos uns pelos outros. E essa é a nossa força. E agora, Karina, assim, né? A gente olha pra você, né? Uma mulher linda, de Deus, né? E eu creio que o Senhor tá preparando aí. Ele tá, oxe, ele tá lapidando, vai vir tão lindo. Dá um conselho pra nós solteiras, Do que né? como esperar. É. E como esperar do Senhor, Eu tô porque esperando porque também. esse é um conselho que eu posso dizer. Como é que é? Espere com expectativa positiva, primeiramente. Não espere com, como eu falei, tá demorando, né? Espere com expectativa positiva, que é sempre um dia mais perto daquilo que você deseja. Não faça disso também uma obsessão. Vai vivendo tudo que o Senhor está colocando no caminho como um tempo de preparo. Não faça disso uma obsessão. É assim que eu faço na minha vida. Sabe, alimente, como eu disse, expectativas positivas, não fique procurando, porque é isso que a palavra de Deus nos ensina, que nós seremos achadas. Nós não devemos sair procurando, sair se oferecendo, sair mandando mensagem, sair aí, ficar procurando lugar onde vai estar cheio de homens. Não, você vai ser encontrada, você vai ser encontrado como uma pedra preciosa. Então também vá se lapidando, vá se tornando essa pedra preciosa, aquilo que o Senhor deseja que você seja para um futuro marido. E por mais que o mundo falar, não tem homem que preste, está difícil encontrar homem, não deixe essa mentalidade tomar conta do teu pensamento. Eu sempre penso, quando alguém fala, mas está difícil, está demorando, eu falo, não, ele está preparando e será perfeito. Mas é difícil encontrar homem perfeito. Não, mas ele vai ser perfeito para mim, porque Deus está preparando. Deus está preparando. Mas... Eu sempre ouço amiga falar, ou é casado ou é gay, Dani. Tá difícil. Eu falo, não, né? Tem, vai ter. Fala isso pra mim, não. O meu, não, você já tem que declarar. O meu vai ser um homem de Deus. O meu é um homem de Deus. Tem gente que fala, mas e se não for de Deus? Será que você aceita? Não, ele é um homem de Deus. Eu tenho confiança que ele é o homem que Deus está preparando para mim. E o tempo vai chegar. E quando chegar, eu vou estar ainda mais feliz, porque eu já estou plena no Senhor. Então, e tudo conspira, sabe? Para de ouvir música do mundo, aquela música de romântica, aquelas músicas que vai fazer, eu quero viver isso, que vai lembrar o teu passado. Se volte para o Senhor, louve o Senhor com alegria, crie expectativas e sonhos bons de família, como casal, coisas que vocês vão viver juntos. E isso vai acontecer porque é vontade do Senhor. E eu cheguei a perguntar para Deus, depois da minha separação, porque o meu coração se fechou. E eu falei, Deus, se o Senhor não quiser que eu tenha outra pessoa, tá tudo bem para mim. Eu tô bem para mim. Eu tô bem, mas eu quero a tua vontade. Então eu até falei para o Senhor, fecha o meu coração, para que eu não fique obstinada por isso. Para achar que o meu filho tem a necessidade, tem que ter. Ele já tem um homem presente, um avô maravilhoso. Ele já tem a paternidade celestial, que é o principal. Quantas pessoas que têm um pai presente e não tem nada. Aliás, tem um estropício dentro de casa, infelizmente. Então, a palavra de Deus nos fala para termos o nosso pai, a identidade paternal dos céus primeiro. Então, o que eu pedi para o Senhor? Eu falei, fecha o meu coração para que eu não seja motivada por isso. E abra só no momento que o Senhor achar que eu estou aberta para isso. E num certo momento, eu nem orava mais por isso. Eu não orava por isso. Eu vou ser bem sincera. Eu orava pelo plano de Deus. Eu quero o plano de Deus no geral da minha vida. E o Senhor, num certo dia, trouxe uma voz no meu ouvido, falando assim, numa oração, resposta de oração. Eu falei, Senhor... e aí, as pessoas estão me perguntando se eu vou querer casar, se eu não vou, não param de perguntar isso. E aí, o que o Senhor tem para mim? E ele falou, não é bom que o homem viva só. Eu estou preparando alguém para você. E a partir daí, eu comecei a orar sobre isso. Eu oro sobre isso hoje. Eu oro sobre isso. E eu passei a falar sobre isso até quando me perguntam nas redes sociais, você deseja se casar? Eu desejo sim, porque hoje eu entendo que é um desejo de Deus. Mas se fosse... Pelo desejo de Deus que eu ficasse só, eu ficaria também.
Eu renunciaria até se a minha vontade fosse muito grande de ter alguém. Eu renunciaria, porque eu quero ser feliz no plano de Deus. Então, isso vai acontecer, né? E não sei aonde ele está. Eu sei que Deus está preparando algo maravilhoso, e eu serei muito grata. Eu não sei se é breve, porque eu também não coloco prazos. Deus sabe, né? O tempo certo. Deus sabe, enquanto isso, eu eu vou tá ocupando a minha mente com outras coisas. E é tão bom ser noiva do Senhor, né? Você viver essa experiência, a gente aproveitar esse momento, né? Você que é solteira, aproveitar esse momento, ser a noiva do Senhor ali, do cuidado, a gente não tá sozinha. O Senhor é que se faz presente, Ele tá com a gente. Então é muito bom, é uma fase, tempo para tudo, né? Há tempo para tudo. Cada uma vai viver um tempo diferente, uma situação diferente. Eu falo que nenhuma de nós se sente extremamente, vamos dizer, completa no mundo físico. Você pode se sentir completa no mundo espiritual, como eu me sinto. Mas fisicamente, se eu olhar para alguns tópicos da minha vida, tem alguns que ainda estão incompletos. Então eu falo, a mulher, às vezes que tem o seu esposo, ela pode ter um filho que está nas drogas. A mulher, às vezes que tem um filho maravilhoso, ela pode se sentir completamente fora do propósito profissionalmente, se sentir vazia. Cada um vai ter o teu espinho na carne ali. Isso não pode impedir de você confiar que Deus está com você, que você está buscando. Então, a gente levantar a cabeça, a gente não pode se sentir menor diante de uma sociedade, diante do inferno, porque o inferno ele vai tentar ele colocava setas no meu ouvido. Como você vai falar de família se a tua família não está completa? Como você vai subir num púlpito se a tua família não está pronta? O pastor tem que ter uma pastora, a pastora tem que ter o pastor ao seu lado. Como você vai subir? Isso são setas do maligno para nos paralisar. Então, as coisas vão acontecer ao longo do caminho, mas a gente não pode se acovardar com esse julgamento, que esse julgamento vem do inferno para nos diminuir. Né? A acusação. Não vem do Senhor. É forte. Ai, gente, a gente está terminando aqui o nosso programa. Ficaria horas aqui conversando. A gente já está uma hora e meia. Uma hora. Eu não sei. Uma hora. Mas que bom. bate-papo gostoso de Deus, de presença. Vocês têm noção? Eu não sei quem tá aqui tá sentindo, mas eu tô sentindo uma presença tão grande. Eu também tô. Né? Eu tô aqui, ó, fervendo aqui atrás. Jesus amado. Glória A Deus, né? E obrigada, Karina. Obrigada quero te agradecer por trazer. E eu creio que esse programa vai chegar em muitos lares, em muitas casas. Amém. Que estão precisando ouvir isso, né? Muitas mulheres, isso que você falou é tão importante, porque tem um número tão grande de divórcio, de mulheres que se sentem acusadas, que elas estão dentro da igreja, se sentem menos, né, no Senhor por causa disso. E eu creio que se a gente entender que quem acusa, quem aponta o dedo é só o inimigo. O Senhor tem uma vida abundante para você. Sim. E não quer, né, uma vida de aparência, de mentira, de traições. E eu creio que famílias vão ser restauradas, levantadas, através do seu sim também. Amém. E fala um pouquinho, né, o site, o livro você falou, mas do seu podcast, onde é que as pessoas encontram? Obrigada. O Mais Forte Podcast, ele está no meu canal do YouTube, o canal Karina Bach. Toda semana nós temos um convidado novo, compartilhando da fé, compartilhando de um propósito, de estratégias para sermos mais fortes na fé. Eu sempre estou lá também nas lives com orações, tem conteúdos novos também que eu já estou preparando para vocês, para estar ainda mais presentes. Então é um convite para você que está aí na internet, não perder tempo com aquilo que não vai te edificar e estar lá presente todos os dias, criar uma constância. É uma alegria servir ao Senhor e estar mais pertinho de vocês. No Instagram, eu também estou lá toda semana, é um compromisso, todos os dias, aliás, um compromisso meu de estar levando uma palavra, de estar levando algo que o Senhor coloca no meu coração já desde, né, dos primeiros momentos do meu dia. E é isso, nós somos juntas, estamos juntos, você não está sozinha nessa causa, você não está sozinha, você não precisa se sentir sozinha. O Senhor vai colocar homens e mulheres de Deus no seu caminho, planos que o céu vai derramar sobre sua vida e a tua criatividade vai aflorar. Então, levanta a sua cabeça. Eu sempre falo isso porque é tão importante. Eu, como uma pessoa muito emotiva e aberta ao Senhor, eu choro muito.
mas eu choro aos pés do Senhor, de emoção, não de tristeza, não de tristeza. Então, se você tem chorado de tristeza, que essas lágrimas sejam transformadas por lágrimas de alegria e de emoção, de você sentir a presença do Senhor. Não tenha medo de perceber que é na tua fraqueza que o Senhor irá te fortalecer, tá bom? Eita, palavra linda. Amém. Ó, mas a gente vai encerrar agora. E eu queria pedir que você fizesse uma oração por nós. Vamos. Para quem estiver em Vamos. casa agora. Amém. Para o que você está fazendo. Quem está aqui no estúdio também, para aí, viu, gente? Pra gente orar aqui. Amém. E eu quero que você receba essa palavra, que eu creio que o Senhor não trouxe a Karina aqui à toa. Amém. Você não está assistindo esse programa à toa. E o Senhor tem uma palavra para você. Amém. Meu Pai querido, em nome de Jesus, eu me coloco aqui em oração, clamando por aqueles que estão sem propósito, que estão perdidos, que estão desviados, que estão sem coragem, sem ânimo para prosseguir, Pai. Eu peço para que a tua dose de encorajamento, a tua dose de vida, de força, de ânimo, de vigor, de alegria esteja sobre nós nesse dia, Pai. Que o Senhor venha a atingir corações que ainda estão endurecidos, Pai. Quebranta esses corações para que a palavra venha como espada, separando aquilo que é certo daquilo que é errado, aquilo que é santo daquilo que é profano, aquilo que desvia e aquilo que aproxima-nos de Ti, Senhor. Venha com Tua espada, a espada do Evangelho. Cria em nós um amor tão profundo por Tua palavra, por Tua presença, Pai. Acelera o tempo perdido, restaura aqueles que estão quebrados, Pai. Em nome de Jesus, completa a Tua obra em nós, nos habilita a fazermos aquilo que depende de nós, Senhor. Se depende de nós sermos mais ágeis, ou mais perseverantes, ou mais pacientes, nós não sabemos. Cada um de nós precisa ser trabalhado numa área, Pai. Revela a nós, Senhor. Revela o Teu plano a nós. Revela e nos dá coragem para vivermos o que o Senhor tem para cada um de nós. Que nós possamos todos os dias declararmos com a nossa boca, com o nosso coração e com o nosso espírito que viveremos o Teu propósito, custe o que custar, porque confiamos que o Teu propósito é bom, perfeito e agradável. Confiamos que o que o Senhor tem para nós é muito melhor do que aquilo que sonhamos ou pensamos, Pai. Que a gente não só professe essas palavras de forma vazias, mas que a gente confie, demonstre a nossa fé com passos de fé. Mesmo que não sabemos, Pai, sem saber aquilo que nos aguarda ali na frente. Mas nós confiamos que o Senhor já planejou tudo, meu Pai. Nós queremos viver o tudo, a plenitude da Tua vontade, Pai. Tira de nós aquilo que nos atrasa. Tira de nós aquilo que nos engana, Senhor. Ajuda-nos a reconhecer os nossos pecados, a mudarmos a nossa forma de viver, de pensar, de nos portar. Muda as nossas palavras, muda a nossa forma de olhar as pessoas, o mundo. Muda os nossos ouvidos, que aquilo que nós ouvimos seja alinhado aos Teus ouvidos, meu Pai. Queremos ser usadas para o Teu propósito, para os Teus dons. Aviva e multiplica os Teus dons em nós, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor já plantou em nós, que venha a ser avivado, Pai. Nós sabemos que o mundo está ruim, mas nós queremos ser luz e sal na terra, trazendo direção, trazendo sabor, trazendo vida, trazendo ânimo, Senhor. Então faz primeiramente a Tua obra em nós, para que possamos ser usados da maneira que Te agrada, Pai. Agradecemos pelo pão de cada dia, pela presença de cada dia, pelas oportunidades de cada dia, reconhecendo que tudo de bom e de melhor vem do Senhor. Afasta aquilo que é ruim, afasta os invejosos, afasta a mentira, afasta a maldade, acampa os Teus anjos, coloque-os fortes, guerreando por nós. Aumenta a guarda, Senhor, porque nós temos pressa de vivenciarmos o Teu plano original. Que assim seja, em nome de Jesus. Que nova dose de fé, que nova dose de unção seja derramada hoje naqueles que estiverem com o coração aberto para receber. Em nome de Jesus. Amém e amém.
Aleluia! Amém. Glória a Deus, obrigada. Amém. Ai, Ai, Jesus, calor. que calor, Senhor. Obrigada. A presença é quentinha, né? A Quente. presença é quente do Presença Senhor. forte. Graças a Deus. Obrigada, viu? Obrigada a você. Gratidão Você pela tua palavra. vida. Gratidão. Eu quero te ver voando Amém. como águia. Águia, vamos voar junto. Vamos voar. Amém. Então acelera. Acelera. porque eu tô correndo. Vou acelerar mais ainda, gente. Depois disso, né, dessa oração, de tudo isso, quero agradecer aí a Karina, agradecer cada um aqui. E você que está aí, que você possa receber essa unção dobrada, transbordante que o Senhor deu para nós aqui. E semana que vem a gente está de volta e que você tenha um dia lindo, um dia abençoado e que você venha voar aqui também junto com a gente para viver as promessas do Senhor, né? Que o Senhor tá voltando. É. Então é tempo de conversão, né? É. Tempo de viver as promessas e de dizer sim ao chamado. E que se você pegue cada palavra que a Karina trouxe aqui, ó, obedeça, ser obediente, transbordante, ame a palavra. Pega a Bíblia agora e sacia, né? A gente quer comer. A Karina falou que de comer. Então, sacia o que o Senhor tem pra você. Amém? É isso aí, então vamos ficando por aqui. E Semana lembra que de vem. compartilhar essa palavra. Manda esse podcast para o máximo de pessoas É. que você puder. É tão importante a gente fazer a nossa parte. Muitas vezes você foi saciado, mas tem outras pessoas ainda muito famintas e sedentas da palavra de Deus, daquilo que o Senhor precisa falar. Então, se falou ao teu coração, se de alguma forma te tocou, se você está aí com o coração quentinho, quebrantado, outras pessoas podem ser abençoadas. Então, compartilhe, deixa aqui seu comentário, Verdade. lembra também de sugerir, deixar, né, o seu pedido de oração, escreve aí abaixo, no que te tocou, de que forma você foi tocada, encorajada. É muito importante, né? É. Nós que estamos desse lado sabemos o que você Verdade. pensa, isso nos dá um respaldo, e compartilhar também nos anima a prosseguir. Uhum. E esse transbordo, que às vezes eu não vou chegar através dessa pessoa que está te seguindo, ou essa pessoa que você tem contato, a Karina não vai chegar. E você faz parte disso, né? A gente é irmãos aqui no Senhor. Então, quando a gente fala para transbordar, para você compartilhar, é para você fazer parte disso, dessa mensagem, né? Que essas pessoas vão chegar através de você. E você vai ser canal, assim como a gente está sendo aí na sua vida, Isso mesmo. né? Amém. Então, Amém. até semana que vem. Fiquem Tchau, com tchau. Deus. Beijo. Beijo. Ó, pessoal do Instagram também, compartilha aí essa live que a gente deixou aí gravada e a gente vai encerrando por aqui. Que possa ter edificado aí a sua vida, né, Karina? Amém. Com certeza. A palavra de Deus, ela sempre é edificadora. A gente que anda na palavra sabe do poder que ela tem. Por isso, se você tem alguma palavra do Senhor também, não se envergonhe do Evangelho. Isso. Leve salvação e vida para outras pessoas. Amém? Amém. Tchau, tchau. Tchau.